como é que você acha, como é que você vê o eneagrama, por exemplo, atuando? Quando você descobriu o eneagrama, isso teve algum impacto, por exemplo, na forma como você vê os seus filhos, o seu esposo, a gente, né, me vê. Nós somos uma família de três irmãs, né? Então, como você entendeu a mim, como que você entendeu a Fabiana, que é a nossa outra irmã, como que você entende, como que você percebe o nosso pai, a nossa mãe, as pessoas mais próximas, as suas amigas mais íntimas. Isso teve algum significado para você, prático, assim? Então, eu acho que é muito legal, porque quando eu percebi, né, que eu estou no centro da inteligência, o coração, aí eu olho para você e a gente descobre, né, que você Eu está sou no centro mental, do mental. E a Fabiana, nossa irmã, é o corpo. corporal, Eu né? falo, oh, Visceral. eu falo coisa A gente boa. se complementa. E aí eu vejo a importância de umas das outras, porque a gente precisa conviver com pessoas que realmente são diferentes, que vão trazer um equilíbrio para essa força que é tão forte na gente, né? Por exemplo, eu acho que hoje, com a convivência com você, eu aprendi muito a fazer perguntas, a questionar certas coisas. Essa mente aberta que você tem para encontrar as coisas novas, né? Sem se defender, se proteger tanto, sem refutar, né? Então, eu aprendi muito. Com a nossa irmã Fabiana, eu acho assim que a gente aprende muito, porque ela tem aquela coisa de vamos fazer. Ação. Ação, vamos Se lá, tem né? um pepino, você taca na mão dela que ela resolve. Ela resolve. Exato. Então, assim, e na minha casa aqui, por exemplo, tem sido legal, porque, como eu disse no início, né, da nosso bate-papo, eu descobri que eu sou também a única do coração aqui, que os meus filhos ou eles são do corpo ou eles são da mente, e que eles são muito diferentes, né? Há uma praticidade, uma assertividade, desapego, né, como você falou, muito maior. Então, me fez entender assim que não é muito pessoal, não é comigo, assim, né? Que esse desapego é em geral, não tem a ver com a Juliana, né? Então me ajudou muito nisso. Eu também me lembro que quando eu descobri qual é o número da minha filha, que ela é tipo 8, né? Eu levei um susto, mas ao mesmo tempo começou a fazer sentido algumas coisas, porque eu projetava na minha filha essa mesma sensibilidade que eu tenho, esse cuidado com o próximo, eu projetava um pouco nela. E quando eu vi umas reações assim meio secas, meio práticas, aquilo ali eu ficava indignada, né? Meio tipo assim, isso não me importa, né? Não me importa, não é comigo, nada a ver comigo, né? Então, quando a gente fez, na verdade, a primeira vez que a gente fez foi, na verdade, nem foi o Enneagrama, né? O primeiro teste de personalidade que a gente fez foi o Myers-Briggs, né? Myers-Briggs. E já consegui ver e falar, uau, essa é a filha que eu tenho, eu não sabia. E aí, quando o Enneagrama veio, é mais legal ainda, porque fala um pouco mais profundo das motivações, né? Do que está por trás, não só o comportamento, mas como que é a lente que ela enxerga a vida. Então, aí fez muito sentido para mim. Eu pude compreender um pouco mais, eu pude ser um pouco mais tolerante. Eu procuro fazer esse exercício comigo, sabe? De ver que é o jeito dela, né? Bom, então, Ju, a gente consegue realmente identificar, né? Assim, perceber. O que eu acho bacana do Enneagrama, a gente passa a ter um pouco mais de empatia, né? De tolerância, né? De compreensão até do outro também, né? Sim. Porque quando você diz que os meninos, né, são mais desapegados e tudo, e você entende que aquilo não é pessoal, isso é também, assim, um alívio, né? Sim, diminui as tensões, né, na relação, a gente fica mais leve um pouco, né? Isso é todo dia, né? Porque a convivência com filhos é toda hora, então você é testado todo o tempo, 24 né? horas. 24 horas, né? Eu coloquei aqui também para eu lembrar, né, que pelo fato de eu saber que os meninos são mais práticos, mais assertivos, mais lógicos,
eu tenho tentado mudar um pouco a minha maneira de comunicar, né? Porque o 2, ele é amoroso, dá uma volta, né? Às vezes usa um pouquinho assim aquela maneira de falar meio manipulativa, meio... Então eu tenho tentado ser um pouco mais direta, mais objetiva. Não é grosseira, né? Diferente, né? Não é grosseira, é ser mais sucinta. Comunicar o que você deseja, né? É falar menos, né? Acho que essa é uma coisa... Escolher um tópico, né? Exato. Que eu acho que o 2 vem, conta uma história, lembra de quando aconteceu aquilo, que você fez isso. Aí dá faniquito, né? Nos que são do outro tipo, né? O meu filho, né? Ele vira para mim e fala assim: mãe, você tá trazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então isso me chama a atenção, assim, calma, é uma coisa de cada vez, é falar pouquinho, Sim. é ser mais... se eu quero fazer um pedido... Vá direto ao ponto, né? Direto ao ponto, não dê voltas, porque eles não têm paciência. Ninguém aqui em casa tem paciência. Então, são coisas que eu tô tendo que aprender, e o Eneagrama tem me trazido esse entendimento, né? Então, eu acho importante, a partir do momento que eu sei o número dos meus filhos, eu escutar, né, sobre esses números, ler também a respeito, escutar seja um podcast, seja ler alguma coisa, porque isso vai me ajudar na convivência. Sim. Outra coisa que eu também tenho percebido, que o Eneagrama, né, por trazer todos aqueles conceitos que nós já discutimos anteriormente, ou, por exemplo, a questão do ser doadora, de fazer tudo, eu tenho entendido assim, que eu tenho mais do que o meu serviço para contribuir. Não é só o que eu faço que contribui, que ajuda, mas o fato de eu ser o que eu sou traz uma contribuição. Já é um exemplo, né? Sim. Já modela o caráter deles, exato, né? O fato de eu viver o que eu sou, né? Eu até gosto aqui dessa plaquinha, vou mostrar aqui para vocês, eu ia mostrar no final, mas vou mostrar agora, ó. Be you. Be you, que é seja você, né? É. Então, assim, eu entendi assim, eu posso ser eu, viver no meu lado emocional, né? Buscando, tá sempre equilibrando, com saúde, e isso vai contribuir muito na minha casa, porque os meus filhos também precisam ver um exemplo de uma pessoa que serve com amor, que pensa no outro, que agora, né, já depois de trabalhar algumas coisas, que sabe nomear algumas emoções, que gasta tempo consigo. Isso é valoroso. É valoroso. É muito valoroso. Então eu vejo assim que eu posso... Então eu tenho feito isso de maneiras diferentes, né? Às vezes eu simplesmente sendo eu e vivendo aqui dentro de casa para eles vão ver, porque a gente é modelo no que a gente faz, mas às vezes eu promovo algumas atividades, né? Um jantarzinho especial, onde eu coloco uma mesa bonita, onde eu, às vezes, promovo que a gente fale um para os outros. Você ficou muito caprichosa nesse aspecto, né? Você era mais desligada disso, né? Assim, acho que a correria era tão grande, né, Ju? Mas hoje eu percebo, assim, você gostando da florzinha, da vela, né, do forrinho da mesa, da xicrinha de desenho, né? Eu acho que esse faz parte do meu crescimento. Eu falei para os dois que tem esperança, é que a gente começa a encontrar o que a gente gosta, o que é importante para a gente. E eu descobri que aquela praticidade toda que eu adquiri do marido, dos filhos, ela não essa não sou eu. Eu posso pegar algumas coisas que são importantes, por exemplo, na praticidade de comunicação, sim. Mas, por exemplo, essa subjetividade que eu tenho de gostar de uma flor. Pessoal, eu compro flores para mim toda semana. Toda semana eu me dou flores, porque eu descobri que eu amo as flores, que as flores falam comigo. E eu me sinto feliz com as flores. Então, eu não espero que meu marido compre flores para mim. Eu tô aprendendo a comprar flores também. Então eu tô assim, eu compro plaquinhas para eu lembrar coisas importantes para mim. Eu gosto, por exemplo, você me introduziu
aquelas esculturas que para Ah, mim elas são lindas, 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 são esculturas assim que eu gosto, são simbolismos que para mim hoje são sim. importantes. Eu ganhei de uma amiga, ela vai saber quem ela é se ela me assistir. Eu ganhei de uma amiga que mora no Havaí, essa lembrancinha que ela me trouxe. Ela é uma missionária no Havaí e tem o símbolo de uma pomba que representa o Espírito Espírito Santo. Santo. E para mim, eu olho para isso aqui e eu falo, ai, que lindo. Primeiro que ela lembrou de mim e trouxe para mim, né? E segundo porque para mim o Espírito Santo, né, essa espiritualidade é importante. Então, hoje eu sou uma pessoa e tudo isso, eu vivo isso com essa intensidade agora e abracei o que eu sou. Eu tô feliz Fez com as esses, pazes. fiz as pazes comigo. Então, o que acontece? Os meus filhos, eles veem isso, né? Eles veem a minha mudança. Eu tenho hoje uma alegria, né, diferente, e até quero lembrar, né, que o Eneagrama é aquela ferramenta que veio se juntar ao meu processo, mas que o meu processo, né, ele começou antes e, na verdade, acompanhado. Eu gosto muito daquele texto que você colocou num dos seus posts, que fala que a gente deve fechar a porta do quarto, né? E ter aquele tempo a sós. E começou o meu processo assim, ter tempo a sós, não só comigo mesmo e com os meus pensamentos, mas com Deus, que foi o meu convidado de sempre, né? Que eu tanto queria aquele relacionamento. Então, os meus filhos têm vivenciado isso, eles têm visto isso, né? Eu também descobri, sabe, na vida familiar, que eu expresso muitas vezes o meu amor através do que eu faço, mas eu não tenho que mais suprir as necessidades e fazer tudo. Porque né, vendo que aquilo ali também era uma forma um pouco de controle, eu tenho deixado, né, de fazer essa cobrança interna, né, aquele padrão também que a gente estabelece de super mulher, super mãe, né? E como? E aí eu tenho deixado, assim, eu tenho feito os meus filhos assumir a responsabilidade que é deles, que eles já têm condição de fazer. Por exemplo, em casa, né? Hoje eles podem limpar a casa junto comigo. Por que eu faço sozinha? Não, eu tô com uma menina de 15 e um rapaz de 17. Então, assim, cada um lava a sua roupa, limpa o seu quarto, arruma a parte da casa. Queria dizer isso, que eu tenho deixado de fazer certas coisas porque eu não tenho mais que fazer. Isso não é padrão de ser super mãe ou super mulher. Isso mostra que eu conheço um pouco mais os meus limites e também dá a oportunidade dos meus filhos crescerem, de ter autonomia, de eu não estar controlando, entendeu? Então esse é um exemplo também dentro da minha família que tem acontecido. A gente percebe, né, como é uma observação, acho que genérica também, né, óbvio, que as mães do tipo 1, né, elas costumam cuidarem tanto, fazerem tanto pelos filhos, zelarem tanto por eles, né, e às vezes fazem isso pelo marido também, né, fazem tanto Sim. por... servem como ponte para tantas relações do marido com o resto das pessoas, dos filhos com as pessoas, é tanta intervenção que o 2 se mete, ele intervém em tantas faces, né, em tantas situações da vida dos filhos ou dos maridos, ou do marido, né, que há um aleijamento, né? Uma infantilização dos filhos e do marido, porque ficam pessoas acostumadas, se tornam pessoas acostumadas a receber. Então, sim, eu acho que uma grande lição que eu acho que a gente pode tirar para uma mãe, por exemplo, que é 2, ou para uma esposa 2 em relação ao seu marido, é que quando a gente está saudável, quando esse 2 está saudável, essa mulher 2 está saudável, ela também permite que o outro cresça. E o outro vai quebrar a cara, o outro vai se estrumbicar, o outro vai se frustrar, o outro vai se machucar, mas todos esses tombos também fazem
com que a gente seja quem é, fazem a gente crescer, fazem a gente ter a casca grossa, né, para a vida, porque a vida não é só flores, a vida não é ser coisa boa, só trabalhar no melhor lugar do mundo, conviver com as melhores pessoas do mundo. Mas quando vem essa mulher ou essa mãe que é extremamente protetiva, ela meio que aleja o marido ou os filhos, né, desse processo de crescer. Então, isso e tem uma coisa, né, por exemplo, tem personalidades que às vezes aceitam um pouco mais essa situação. Aqui em casa você não tem esse gostinho, né? Eu não tenho esse gostinho, graças a Deus, porque em tudo isso eu vejo o cuidado de Deus comigo, porque se deixar, a gente se apodera e toma conta de uma forma muito, muito tóxica. Então eu vejo assim, com a boa intenção, entende? Porque a gente acha que está amando, essa é a nossa forma de amar. E, mas você consegue entender, por exemplo, quando você diz assim que você tem filhos que não permitem muito. Não. Mas você entende também e você consegue alcançar, por exemplo, que quando um dois ele está obstinado a fazer determinadas coisas e a cuidar, e ele só se conecta dessa forma também, isso muitas vezes vai pela força. O 2 fica birrento, o 2 fica ofendidinho, o 2 fica machucado, e aí ele fica muito vingativo, né? Tipo assim, então também não vou fazer, também não muito vou fazer ressentido, agora, muito né? ressentido. Então, de uma certa forma, a gente precisa de estar saudável para a gente se relacionar bem. E é tão interessante porque, assim, vou dar alguns exemplos para as pessoas entenderem, né? Quando você fala da relação com o marido, né? 2, quando ele não está muito equilibrado, ele quer cuidar do marido, às vezes, como se fosse um filho mesmo. Então, a gente fica assim, se apegando a detalhes, assim, se o marido comeu, e se ele não comeu, você fica chateado, porque com as coisas tão bobas, assim, que você fala, da onde, né? O meu filho, né, acho que hoje ele está com 17, acho que ele estava com 15 anos, ele teve o primeiro acampamento dele, que ele foi sozinho. E quando ele estava para ir, né, você conhece, né, o Pedro, ele estava para ir, eu queria arrumar a mala dele. Porque como, né, uma mãe quer arrumar a mala, quer dizer, isso tem só 2 anos, né, eu já estava até nesse processo todo meu, mas ainda são coisas tão difíceis de eu me desapegar. Distanciar, né, se distanciar. Exato. Então, eu queria arrumar a mala dele, porque assim, eu queria que ficasse tudo organizadinho, que ele tivesse tudo lá, que ele não esquecesse nada. Eu queria aquele momento da gente fazer a mala junto, se possível, entendeu? E ele, desde o começo, assim, falando, não, eu não quero, não preciso que você faça a mala para mim, eu sei fazer. E eu falei, não, eu sei que você sabe fazer, mas deixa eu dar uma ajeitadinha e tudo. Aí ele foi lá, não precisa, ele colocou as coisas dele lá, eu ainda quis dar uma olhadinha na mala dele. Por fim, eu acabei não fazendo a mala dele, né? E eu fiquei muito triste com aquilo, pensando assim, poxa, eu tô só querendo ajudar, porque eu queria essa conexão, né? Mas alguém pode escutar e falar assim, mas ele podia também, né, fazer esse movimento de te deixar você participar, mas aí você tem que entender que ele era um menino de 15 anos. É um adolescente. É um adolescente. Ele não tem essa maturidade de falar assim, minha mãe tem essa necessidade, deixa eu supri-la. Ao mesmo tempo, ele está na necessidade como adolescente de ter o espaço dele. Tipo assim, mãe, por favor, me diz que eu dou conta de fazer uma mala, né? Então, essas coisas, depois que passa, que eu vejo o quanto eu fui assim, por que eu fiquei triste com aquilo, meu Deus, né? Mas isso são coisas que eu tô aprendendo, sabe, gente? É uma coisa no final das contas, ele esqueceu a toalha, não foi? Foi. Ele esqueceu a toalha, teve que pedir um amigo para usar a toalha. Eu falei, ai, que nojo! Que nojo! Eco! Mas aí depois meu marido é mais tarde, falou assim, isso mesmo, bom, aprende, que aí depois também, próxima vez, ele pode ser um pouco mais humilde de pedir que ajuda, mas assim, o ponto é ninguém morre, né? Sim. Por causa que esqueceu uma toalha, algumas coisas, mais ou menos. Escova de dente, né? E aí eu acho assim também, recentemente eu tive vitórias, né? A gente viajou agora recentemente, ele fez a mala dele sozinho, eu não li nada, eu não vi nada, nem passou pela minha cabeça. Também já tá com 17, né?
Mas eu vejo assim também o meu crescimento, sabe? De não ter esse apego, né? Esse apego, é controle, né? É controle. Isso. Na minha vida familiar, para encerrar esse momento da vida familiar, eu tenho entendido que tudo que a gente já falou sobre limites, tudo, e com essa olhar para dentro de mim, e o que Deus tem me ajudado a entender, e através da ferramenta do Eneagrama, é que a minha felicidade não depende do outro, não está na mão da outra pessoa. E aí, não me entendam mal, é claro que as relações perto, como marido e filhos, e pessoas mais próximas, irmãs, claro que elas afetam de alguma forma, que a gente quer ter essa conexão, né? Mas o que eu tenho entendido assim, que não é responsabilidade de ninguém me fazer feliz. E eu tenho aprendido isso, e vou te dizer que por causa que eu tenho aprendido isso, eu vejo que eu tirei um peso, uma cobrança, que havia uma cobrança, uma expectativa muito em cima do outro. Agora, gente, me entenda bem, eu não estou dizendo aqui que quando a gente é casado, não existe coisas que a gente espera um do outro, que são saudáveis, né? Que a gente pode fazer o caminho um para o outro, com filhos, não é isso. Eu só estou dizendo que era tão profundo que eu dependia do outro para ser feliz, que hoje eu consegui entender que essa alegria, ela independe das circunstâncias, também em relação da minha conexão com o outro. Então, hoje eu vejo assim que eu tirei o peso. É como se, sabe o quê? É como se eu tivesse vida própria, não autossuficiente. Eu tenho a interdependência, a necessidade de me relacionar, de ser um ser social, mas é como se eu pudesse entender assim, eu tenho vida, né? Uma das músicas que falaram muito comigo nesse processo era uma música em inglês, mas ela fala um refrão assim, ó, you're full of passion, you're full of life, you're full of passion. Então, quer dizer, você está cheia de vida e cheia de paixão. E é um pedaço de uma música cristã e isso falou muito comigo. É mesmo, eu sou cheia de vida, eu tenho muitas paixões, eu tenho emoções, alegria. Muitas emoções, né, Ju? Dentro de mim que estão ali, né? Então, assim, até tem uma parte da música que fala assim, so take me back to the beginning, when I was young, running through the fields with you. Então fala assim, né? Então me leve de volta para o começo, quando eu era pequena, quando eu era criança, correndo nos campos com você, né? É uma música falando com Deus, assim, me traz de volta para essa essência que o Senhor me criou, que Deus me criou, né? Cheia de paixão, cheia de emoção, cheia de alegria, me leva para esse lugar de novo. E eu tenho, pouco a pouco, encontrado esse lugar, né? Então eu encorajo, assim, os número 2, que é possível, né? Se você está numa fase que está muito ressentida, amargurado, né, com alguma coisa, existe um caminho que a gente pode percorrer e encontrar muita alegria, e muito gozo, muita satisfação, né, em ser quem a gente é, mas naquela essência mais como a gente foi criado, né, mais próximo daquilo que Deus imaginou, né, pra gente. Exato, né? Exato. Agora, Ju, pra gente aqui assim finalizar, para as pessoas do tipo 2, o que você poderia dizer, o que você tem feito na sua rotina, no seu dia a dia, o que cabe na sua vida, né? Que estratégias você usa hoje para se manter ou buscar a saúde emocional? Né? Quando você diz assim, o equilíbrio, o não precisar do outro, o não depender tanto, né? Não estar tão atrelado ao outro, quais são as suas estratégias pessoais para chegar nesse lugar? Bom, eu acho que a primeira que eu não posso deixar de mencionar, e era até algo que eu teria que acrescentar no final, mas vou falar agora,
Eu acho que uma grande ferramenta que eu recebi logo no início da minha caminhada de autoconhecimento e de busca, né, de um relacionamento mais profundo com Deus foi fazer um diário. Então, eu tenho muitos caderninhos, gente. Eu acho que eu tenho 7 caderninhos que eu escrevo constantemente. Eu não estou dizendo que isso é a única ferramenta, mas para mim funcionou bem, porque toda vez que uma emoção vinha, e ela vem hoje, e ela começa a ficar muito grande dentro de mim, como eu não tenho a parte mental, né, assim, muito aguçada, através da escrita, quando eu pego um caderno para escrever, eu começo a escrever, eu consigo organizar melhor os meus pensamentos, vem coisas que eu não havia pensado, e aí vai surgindo aquela coisa assim, é como se tivesse uma luz, sabe? Tá escuro, aquele sentimento, né? Aquela emoção negativa, ela tá sombria, escura, né? Tá sombria. É como se eu pegasse uma luz e acendesse, porque aí vai começando a organizar. E aí eu acredito que através do Espírito Santo vem pensamentos, vem ideias, vem às vezes algum versículo bíblico, me mostrando que algumas coisas que eu estou sentindo, que aquelas coisas que eu estou sentindo está ligado a um pensamento que não é verdadeiro, que é um pensamento falso, é uma mentira que eu acredito, que eu narrei para mim mesma e eu acredito como verdade. Aí, esse processo me ajuda a chegar, como é a verdade, né? O que é a verdade? E aí esse processo de quando eu conheço a verdade, ela me liberta. Então, no meu processo de crescimento pessoal, o diário, escrever tem sido algo maravilhoso. Agora, falando do Enneagrama em si, eu posso dizer que, como eu aprendi, né, com você, minha professora de Enneagrama, como eu aprendi que... Boa aluna, essa é minha boa aluna. Eu sou fã da minha professora, porque ela explica muito direitinho, né, gente? Dá um like aí, tá? Dá um like, porque ela explica muito direitinho. E o tanto que ela é divertida e engraçada. Irmã, né, gente? Não, fazia até assim, aquilo que era meio feio em mim, né, que eu via, ela fazia ficar engraçado. Então foi muito bom. Mas, ó, o que eu estava dizendo? No Enneagrama, o que você me ensinou foi que o número 2, quando ele está num processo de estresse, de algum tipo de estresse, de pressão, ele pode caminhar para duas outras personalidades, né? Pegando dessas personalidades, integrando características dessas outras personalidades para mim. Então, no caso, né, me corrija se eu estou certinho, o tipo 2, ela pode caminhar para o tipo 4 e também para o tipo 8, né? Então, o que eu faço? Eu assisti alguns podcasts, alguns vídeos no YouTube, você me explicou o que são as características do tipo 8. No caso, eu tenho uma filha que é tipo 8, então eu tenho mais interesse ainda de saber. E eu tento procurar entender um pouco do tipo 4, porque essas duas personalidades vão me dar ferramentas para me fazer crescer, para estar mais saudável, ser um tipo 2, assim, né? Top. Então, por exemplo, eu peguei do tipo 8, eu vou passar para vocês rapidamente aqui o que eu estou entendendo do tipo 8. Que o tipo 8 traz para mim, pro tipo 2, ele me ajuda a colocar limites, porque o tipo 8, ele não tem problema de dizer não, né? Não é isso? É rápido. Ele é rápido. O tipo 2, o tipo 8, ele também é assertivo, ele é prático. Então, ele me ajuda a ser um pouco mais assertivo, a dizer o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Só para exemplificar, quando você diz que conversa com os meninos, né? E que você fica pensando, como é que eu vou falar isso para eles que não fique assim soando um mimimi, né? TTT. Então, eu acho que é o exercício de ir para o 8. De falar assim, o que eu quero falar, né? O que eu quero falar, o que eu quero que eles façam, né? E como eu comunico isso de uma forma rápida,
amorosa, porque eu sou amorosa, mais rápida, e para eu obter para eu chegar, alcançar o meu objetivo. Então, esse é, de fato, um exemplo para mostrar que o 2 é capaz de chegar no 8. Né? E tem um detalhe, né, que você conversou comigo uma vez, eu posso pegar características ruins do 8. Sim. Né? Eu posso ir para aquele lado ruim. Eu acho que eu fiz isso muito na minha vida. Quando eu estava em muito estresse, aquela raiva, aquela explosão do 8, eu tinha muito. Aquela língua ferina, língua. Né? Eu acho que eu errei muito com as minhas palavras. Quando eu estava machucada, eu pegava muito isso e eu... né, vomitava. Então, hoje eu percebo eu pegando as coisas boas do 8, né? Eu tentando ir lá e falar assim, não, eu vou escolher, porque aquela raiva do 8 pode ser uma raiva boa no sentido de me manter nos limites, colocando limites saudáveis, né? E não explodindo, falando que não deve, né? Então, isso é o que eu tenho pegado do 8, né? O 8 não tem medo de confronto, né? Então, eu acho que o 2, lembra que eu antes, né, quando eu estava no meu momento muito insalubre, que fala, né? Insalubre. Em inglês tem uma palavra que é muito mais fácil, gente, que a gente não tem uma tradução, não saudável, né? É unhealthy. Então, é uma palavra só. Então, a gente fica uma enorme dificuldade para poder achar as palavras em português. Mas, enfim. Então, quando eu estava nesse momento mais assim, eu não tinha medo do confronto, porque eu não queria desagradar ninguém. Né? Então, o 8 me faz ver assim, tá tudo bem, você pode falar, se colocar, se posicionar, sem ser ofensiva, né? Então, essa parte boa que eu tô pegando. Agora, eu também vou lá escutar algumas coisas do 4, porque eu tô vendo que o 4 tem muitas características interessantes de eu aprender. Por exemplo, eu aprendi que o 4... eles são excelentes com a emoção. Eles estão no centro da emoção, né? Eles estão no coração, e eles são os únicos dessa tríade do coração que conseguem sentir aquela emoção e dar nome para aquela emoção e não correr, não fugir dela, né? Savor, né? Sim, degustar. Saborear. Né? Então, eu entendi que o 4, ele faz isso porque ele está olhando para dentro dele. Ele não é como o 2, que está sempre com um olhar para o outro, para fora. Então, quando eu olho para o 4, eu falo, é bom eu ter esse olhar para dentro, é bom eu saber sentar com a minha emoção, pensar o que eu estou sentindo, dar nome. Sabe o que tem acontecido comigo? Eu tenho aqui, agora não tenho para mostrar, mas eu tenho no meu diário um disco que fala vários tipos de emoção. Porque quando eu estou sentindo algo, eu tento ampliar o meu vocabulário. Porque eu não estou só assim, triste, feliz, cansada, com raiva. Tem tantas coisas que eu posso falar dentro daquele espectro, né, de emoções. Então, o 4, quando eu entendo que essa é uma característica do 4 que eu posso aprender e que eu tenho que trabalhar, eu comecei a aumentar o meu vocabulário, a ter mais linguajar para poder expressar o que eu estou sentindo. Né? O 4 está olhando para si, né? Na verdade, ele olha para dentro, né? O que é a dificuldade do 2. Então, quando o 2 consegue parar, silenciar o ruído, os barulhos externos ali e entrar em contato consigo, né? E às vezes até, ok, tô com raiva, ok, tô frustrado, ok, tô carente, e ele começa a botar o nome nessas coisas, ele começa então o que eu vou fazer com isso agora? O que eu faço com isso, né? Com quem eu converso sobre isso, né? Eu acho que o 4 faz isso. É importante também lembrar, que eu achei legal demais de escutar que o 4 faz isso, é que ele sente, ele não pede desculpas pelo que ele está sentindo. Por quê? Porque todas as emoções são ok, são aceitáveis as emoções. Eu gosto de uma frase que eu coloquei aqui do lado da minha cama, é assim, todas as emoções são ok, os comportamentos não. Então, você faz com elas, né? É que é complicado. Exato. Então, eu tento trazer isso do 4. Outra coisa que o 4 tem é que eu percebi que eu acho que eu posso entrar um pouco mais nessa área, a criatividade, né?
o 4 é muito criativo, Sim. né? E eu tenho me visto hoje uma pessoa criativa também. Eu acho que eu tenho um caminho a explorar nessa questão da criatividade, né? Então, por exemplo, o que eu fiz recentemente agora nessa quarentena que todo mundo está vivendo, eu peguei um papel e comecei a desenhar. Eu fui na internet, eu queria desenhar aí uma coisa que eu sentia Deus falando comigo, né? Era uma imagem que eu tinha na minha cabeça de um ninho cheio de passarinhos de boquinha aberta, assim, porque eu me sinto nesse momento assim de muita sede de aprender, sede de crescer. Eu saí daquela mente fixa para uma mente aberta. Então era como aqueles passarinhos. Eu vi a pássaro-mãe, sei lá como é que fala, né? Eu via ela assim, trazendo ali a comidinha. Então, eu fui na internet, vi uma imagem dessa e fui desenhar. E eu achei lindo, eu expressando as minhas emoções através da arte. Então, eu acho que isso tem a ver com o 4, né? Super. Sabe uma outra coisa que eu fiz agora, recentemente? Eu comecei a dançar, pus um louvor, música. Eu fui lá para fora, na natureza, e eu comecei a louvar e dançando, sozinha. Parece coisa de doido, mas, gente, número 2, deixa eu falar. Isso é tão gostoso, descobrir essa criatividade, essa alegria que pode fluir. Estar em contato com a natureza é outra coisa que tem feito uma diferença muito grande para mim. Eu amo a natureza, o céu fala comigo, assim, o verde, a água. Eu preciso de estar exposta a isso. Eu, por exemplo, hoje não saí ainda, né? Eu estou em casa, fechada. A hora que nós terminarmos a nossa conversa, eu vou botar minha roupinha aqui de ginástica e eu preciso ir lá fora, porque eu preciso ver o céu. E isso tem sido uma coisa muito boa. Então, essas descobertas, né, que eu acho que tem a ver um pouquinho com essa coisa do 4, de sentar consigo mesmo, de momentos Estar de estar só. O 4 me ensinou que estar só faz muito bem para mim. Isso. Acho que é isso aí, né? Nossa, é coisa demais, é informação demais, é uma baita aula, né? Porque eu jamais acho que seria capaz de falar tão bem assim sobre o 2, né? Porque uma coisa é a gente falar de ler, outra coisa é a gente falar de viver, né? Então, é isso. Tita, eu queria só deixar aqui para a gente encerrar, porque eu sei que você vai talvez querer fechar com alguma coisa que eu possa dizer a mais. Eu queria deixar aqui algumas coisinhas, né? Mas uma delas é que essa caminhada, eu descobri que ela é individual. Ela é uma responsabilidade minha, ninguém vai fazer por mim. Mas, ao mesmo tempo, ela não precisa ser solitária. Eu entendi que ela também é relacional, porque é através das relações que a gente cresce. Então, a primeira relação, né, no meu caso, eu busco ter uma relação com Deus. Mas Deus também tem trazido para mim pessoas, assim como, por exemplo, você mencionou, acho que num dos seus, não sei se foi o seu vídeo de introdução, que você tem uma grande amiga, né? A Lu, que tem sido a sua companheira, uma inspiração, pessoa que tem trazido coisas para você pensar e refletir. Eu também tive no início da minha caminhada uma grande amiga, né? E Suzete é o nome dela, e ela foi muito usada e tem sido muito usada na minha caminhada. Eu tenho outras amigas mais próximas também que estão junto comigo, que caminham comigo. E essa comunidade, onde a gente é vulnerável, onde a gente fala da gente, expõe, ela é muito importante. Então, eu queria encorajar, né, todos, né, que sim, assuma a sua responsabilidade, não transfira mais, seja corajoso. É um processo que tem que ter valentia para a gente se encarar. E é uma parte que só a gente pode fazer. Mas existe um segredo que só Deus para explicar, um segredo realmente nos relacionamentos, que esse grupo, essa comunidade mais próxima, mais íntima,
ela faz parte de um processo muito importante, ela contribui muito, até porque essa comunidade é um ponto onde a gente encontra muita alegria, e todo o processo que a gente vive traz algumas dores, né? Você se deparar com alguns, ser confrontada com algumas características e coisas na vida da gente que não são boas, que causam dores, né? E a gente precisa ter também um equilíbrio e ter alegrias. E essa comunidade, essa comunhão com pessoas que nos entendem, traz essa alegria para balancear esse processo. Então, eu quero animar todos assim a viver em comunidade com pessoas que possam ajudar. E além dessas pessoas que eu mencionei, eu não posso deixar de dizer, né, que a sua vida, a sua presença, o nosso relacionamento tem sido para mim um presente, né? Eu tenho aprendido assim muitíssimo, como você colocou, né, no meu aniversário recentemente, que me fez chorar muito, é como eu pude viver sem me relacionar com você. Eu digo mesmo, eu não sei como foi passar tantos anos distante, né, no sentido de não ter essa intimidade que hoje nós temos. E eu tenho aprendido muito, o nosso relacionamento tem trazido essa alegria para mim e tem me feito, me inspirado a crescer, a sua mente aberta para as coisas, né? Sempre foi uma coisa que eu imagino que você devia, por muito tempo, se assustar como era fechada, né, na minha forma de pensar, e hoje você deve realmente ficar impressionado com a minha maneira hoje muito mais aberta, né? Com certeza. Então isso aí é uma coisa que eu queria deixar assim para todos que nos assistem, né, que procurem essas comunidades, né, e a te agradecer, né, pelo todo o seu tempo desprendido, porque você não se cansa de falar, de explicar, de ensinar. Aquilo que você tem, você não reteve, você tem compartilhado. E por isso eu me alegro tanto da gente estar fazendo esse momento juntas, porque eu quero dizer para todos que nos assistem que você é muito generosa e que você compartilha o que você sabe, porque você quer ver o outro crescer. Você fala que o 2 é aquele que, né, fica ali torcendo pelo outro, mas eu vejo isso demais em você. Acho que nós temos muitas coisas realmente em comum. Temos. Né? Ju, a gente poderia ficar aqui falando com esse povo aí que está escutando a gente, que vai assistir a gente, né? Horas e horas das nossas inúmeras viagens, dos nossos encontros e de como a gente se reencontrou, né? E obviamente, eu tenho dito isso nos meus vídeos de alguma maneira, que o Enneagrama é uma ferramenta, ela não é a tábua de salvação, né? Ela não é o ponto final, né? Se conhecer o Enneagrama não resolve a sua vida inteira, porque cristãs como somos, né? E esse é o nosso primeiro ponto, nosso primeiro elo, né? De amor é esse, é o amor em Cristo, né? Então, as outras estratégias, o que a gente vai usar, as nossas ferramentas, enfim, tudo isso, ela vem complementar uma busca maior, porque eu realmente creio que a gente precisa, né, de cada uma à sua maneira, cada pessoa, cada personalidade à sua maneira, ao seu estilo, né? Primeiro se conectar com essa essência, né, com essa espiritualidade, e que no nosso caso a gente chama de Deus, a gente chama de Cristo, né? E outras pessoas vão ter outros nomes, mas a gente precisa de buscar essa espiritualidade de alguma maneira, porque o Enneagrama, ele pode nos enriquecer. Eu aprendi esse nome recentemente. Ele vai nos dar um repertório verbal, um repertório emocional muito grande, mas ele não vai suprir determinadas lacunas e angústias que são mais profundas do ser humano, né? Então, que as pessoas do tipo 2 que nos ouviram, as pessoas que convivem com o tipo 2, né, que elas se sintam acolhidas, né, abraçadas, né,
são muitas as virtudes e eu acredito que cada um de nós, quando sinceramente, a gente se debruça em busca de crescermos, né, emocionalmente, em busca de sermos mais próximos daquilo que Deus nos fez para ser, nos chamou para ser, eu acho que a gente tem uma capacidade enorme de enriquecer o nosso ambiente familiar, de enriquecer o nosso ambiente na igreja, de enriquecer o nosso ambiente no trabalho, né? As nossas amizades se fortalecem. E eu realmente acredito no que você disse, né, no finalzinho, a respeito do grupo, da comunidade. A gente precisa de reforços, né? O passo, quem vai dar é a gente, mas as pessoas que estão ao nosso lado é como se fosse nosso ponto de apoio, né? Ao nosso encosto. E quando a gente está para tropeçar, a gente apoia em alguém. Exato. A gente se agarra em outra pessoa, né? E essa pessoa está ali, né? Não precisa de ser um grupo grande, mas a verdade é que nós precisamos de algumas pessoas referências na nossa vida. Sim. Todos nós. Então, que a gente seja enriquecida com as suas palavras, todos nós enriquecidos com as suas palavras, com a sua experiência. E eu acho que não tem como a gente não se emocionar, né? Com a caminhada de crescimento de cada um, né? Talvez uma outra época, num outro momento, eu vou estar do lado de cá e você me entrevistando, né? Para poder eu poder contar, né? Eu vir aqui contar também como 6, né? Como pessoa do tipo 6 e como eu, né? Me debrucei em cima disso. E é isso, foi maravilhoso, assim, ter você aqui na conversa. Olha, eu quero finalizar dizendo que é uma responsabilidade muito grande isso, né? Da gente vir fazer um vídeo e tantas pessoas vão nos escutar. Eu quero dizer que eu honro muito é um privilégio entrar nas casas das pessoas, na vida das pessoas, e realmente eu espero que o que a gente falou aqui seja algo que enriqueça a vida do outro, porque eu vejo que cada um, né, é um indivíduo que a gente precisa respeitar, né? E eu queria deixar para você, Tita, e para todo o número 2 que nos assiste, que recentemente, né, agora tem um mês, eu lendo a palavra de Deus, me veio um versículo, e que eu acho que era, quando foi escrito esse versículo, da maneira que ele foi escrito, era pra gente, que é o número 2. A linguagem da palavra aqui é a linguagem, a mensagem. Eu tô com ela em inglês, eu vou tentar traduzir com as minhas palavras e quem sabe se depois, né, a gente pudesse ter ela em português. Mas eu vou ler aqui rapidinho. Qual que é a... você tem aí, que bom, em português. Eu até tenho essa Bíblia, mas é tão pequenininha que eu não consigo enxergar. Tá na hora de trocar os óculos, né? Tá na hora. Então, olha só, vou comprar um chique igual o seu, assim, ó. Ui! Tá lindo. Arrasou, gente. Então, faz um like pro óculos dela, que tá demais. É Filipenses, capítulo 1, o versículo de 9 a 11. Se você puder, então, ler, Tita, eu acho que... Essa Bíblia aqui, Filipenses... Capítulo 1. Capítulo 1. Os versos de 9 a 11. Ela está até sublinhada na minha Bíblia. Assim, esta é minha oração, que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos, para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Amém.
Essa é uma palavra para Amém. você. Amém. Eu acho que não tenho mais o que dizer, né? Amém. Depois disso, a gente não precisa de falar mais nada, Mais né? nada. Então, ó, um beijo para você aí, um beijo Beijo. para todos da sua casa e a gente se vê em breve, A gente tá se bom? vê. Pessoal, prazer. Pessoal, um beijo para todos, viu? Um Tchau, beijo. tchau.